Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar início a mais uma semana, tá? Agora é semana 18, começando aí o mês de setembro. Espero que vocês aproveitem ao máximo, né, a explicação, o desenvolvimento da aula. Se tiverem dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp, ok? Então vamos lá. A matéria de hoje é percebendo o ambiente. Tá? Nas aulas anteriores, a gente até viu um pouquinho sobre a interação dos seres vivos com o ambiente, mas a gente viu a cadeia alimentar, né? Então a gente viu plantas e animais se interagindo. Agora a gente vai ver a nossa interação com o meio ambiente. Como que a gente mantém relação, mantém contato com o ambiente que está ao nosso redor. Vamos lá. Bom, a adaptação da espécie humana ao ambiente. Esse conteúdo está no livro de vocês, no livro A Poema de Ciências, página 122, capítulo 8, tá? Nós, né, os seres humanos, nós conseguimos nos adaptar perfeitamente ao ambiente, ao planeta Terra, a todos os lugares do planeta Terra. Por quê? A gente tem essa capacidade de adaptação? Porque nós desenvolvemos o raciocínio, né? Então, nós somos a única espécie capaz de raciocinar. E através desse raciocínio, a gente pode criar objetos, ferramentas, roupas, maquinários e muitas outras coisas que nos possibilitam a vida em qualquer tipo de ambiente, né? Imagine se não fosse a roupa, o agasalho, por exemplo. O que a gente faria quando a temperatura caísse, quando fosse frio? Imagine como poderíamos ir para lugares congelados, no Ártico, no Antártico, explorar esses lugares. Teria como? Não, né? Então, graças à criação desses objetos, né, a gente consegue mudar, a gente consegue ir de um lugar para o outro e se adaptar em diversos tipos de ambientes, desde o mais frio ao mais quente, né? Outra coisa que nos possibilitou essa adaptação foi a produção de alimentos. Tá? Então, a gente não precisa sair para caçar, a gente não precisa mudar de região na intenção de obter mais alimentos. Nós não precisamos sair, né, do nosso cantinho, do nosso lar, do nosso lugar, da nossa morada. A gente consegue alimentos através do quê? Da agricultura, a gente consegue alimentos através da pecuária, então a gente tem uma rede de fornecimento de alimentos. Então, isso é uma adaptação que a nossa espécie tem para sobrevivermos aqui neste planeta. Outra coisa que a gente se adaptou muito bem, né, foi nos proteger contra as chuvas, nos proteger contra o sol, contra fenômenos da natureza, né, que são mais vistos em outros locais. Por exemplo, raios, trovoadas, é difícil a gente se proteger, né, contra esses fenômenos, mas a gente consegue usar um guarda-chuva, a gente consegue usar um guarda-sol, um protetor solar, um agasalho para nos proteger do frio, né, do inverno, a gente consegue se proteger do calor, né, através de vários recursos aí que nós temos de piscina, chuveiros, né, banhos. Então, assim, aos pouquinhos o ser humano foi se adaptando ao ambiente de acordo com as suas necessidades. Outra coisa também muito importante é que ao longo dessa adaptação, né, a gente foi criando muitas experiências, né? As experiências de vida deixadas pelos ancestrais pôde nos evoluir. E essa evolução da nossa espécie, a cada dia garante a nossa sobrevivência no planeta. E junto com essa evolução, a gente tem a transmissão de várias culturas, né? Por exemplo, existem regiões do nosso planeta que a cultura
é diferente de outras. Então, nós temos culturas asiáticas, culturas africanas, culturas brasileiras, e essa cultura vai passando de geração para geração, vai possibilitando a gente a melhorar, né, a nossa adaptação, vai possibilitando a gente conhecer melhor a nossa espécie, conhecer mais o nosso passado e a nossa história. A nossa postura, né, a postura ereta, também é uma adaptação da espécie humana que permitiu, né, facilitou a nossa locomoção. O desenvolvimento da linguagem, a gente se comunica muito bem uns com os outros, né? Não que os animais não tenham sua linguagem, mas a gente tem uma facilidade na comunicação entre as espécies, né, que os animais não têm. E diante disso, a gente tem várias linguagens, né? A gente tem o português, a gente tem o espanhol, tem o japonês, o italiano, o inglês, e assim vai. Então, a gente criou várias linguagens de acordo com a região que a gente habita. O polegar opositor, pessoal, isso foi importantíssimo, né? O que seria isso aqui, ó, o polegar opositor, né? Que a gente consegue pegar os objetos, a gente consegue manusear as coisas, né? Isso foi de extrema importância para a nossa adaptação. Assim, a gente conseguiu criar ferramentas, né, no uso do diário, para facilitar as atividades, a gente consegue pegar os objetos, a gente conseguiu se alimentar melhor com isso, tá? Então, o polegar opositor também é uma evolução muito importante da espécie humana. E a vida em grupo, a gente vive muito bem em grupos, né? Em sociedades, em comunidades. Mesmo que nós brasileiros estamos do outro lado do mundo dos japoneses, mas a gente consegue conviver com eles perfeitamente, tá? Isso não gera intrigas, não gera problemas nenhum. Tirando aí as guerras, né, que já houve tudo, mas esse fato da gente ter esse convívio social nos garantiu a permanência e a existência da espécie humana aqui nesse planeta, tá? Bom, qual é o papel do sistema nervoso em tudo isso, né? Toda essa adaptação. O sistema nervoso, pessoal, em relação com o mundo, a gente está o tempo inteiro sendo estimulado. O tempo inteiro a gente interage com o meio ambiente. Então, graças ao sistema nervoso, a gente consegue se envolver, a gente consegue interagir uns com os outros, tá? A cada estímulo externo do meio ambiente ou um estímulo interno dentro do nosso organismo, tá? O nosso corpo ele vai reagir, ele vai responder a esse estímulo. Por exemplo, se você está num parque de diversões, então você vai num brinquedo, uma montanha-russa. Então seu corpo vai reagir àquele estímulo. Então você está vendo aquilo, você já está se preparando. Só que na hora da queda, né, você tem aquele friozinho na barriga. Então, você está tendo um estímulo interno e, ao mesmo tempo, um estímulo externo, porque você está enxergando, você está vendo o que está acontecendo, né? Às vezes tem outras situações de perigo, a gente consegue sair dessa situação de perigo, a gente consegue manusear essa situação de perigo, tá? Às vezes a convivência um com o outro, às vezes o apuro de uma pessoa passa, a outra tá vendo, então o nosso organismo é capaz de responder. E quem faz esse papel é o sistema nervoso, tá? Esse processo ele ocorre no sistema nervoso central, instantaneamente, que não somos capazes de perceber e nem de identificar as etapas. Ou seja, há um processo, né? Há um reflexo, um arco reflexo por trás de todos esses estímulos que a gente recebe do meio ambiente. Então, até chegar no nosso sistema nervoso central, a gente interpretar, captar a mensagem e responder a essa mensagem, a gente não percebe essa
velocidade, é muito rápido, né? O sistema nervoso ele trabalha muito rápido. Então, a gente é imperceptível para nós. E é isso que a gente vai ver, né, durante esse capítulo, durante essa aula. Como que o sistema nervoso, então, reage aos estímulos do meio ambiente, como que a gente é capaz de saber o que está acontecendo, a pensar, a comer, a desenvolver as coisas do nosso dia a dia. O sistema nervoso corresponde a uma rede de comunicação que é responsável pelo controle e regulação da maioria das funções do organismo. Os neurônios, as células nervosas, são as unidades funcionais do sistema nervoso, cuja principal função é a transmissão dos impulsos nervosos entre os receptores sensoriais e o sistema nervoso central, e deste para os órgãos efetuadores ou órgãos motores. Bom, vamos lá. Então, quem comanda, quem coordena todo o funcionamento do nosso organismo? O sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essa diferença entre eles. As células que compõem os tecidos, que vão formar os órgãos, que vão formar o sistema nervoso, é chamado de neurônios. Esse nível de organização a gente já viu lá nas aulas anteriores, tá? Então, as células responsáveis pelo funcionamento do sistema nervoso são os neurônios. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar do neurônio, não deve? Então, são células nervosas que vão trabalhar em conjunto para transmitir impulsos nervosos. O que é esse impulso nervoso? Vão transmitir uma mensagem, vamos dizer assim, como se fosse uma corrente elétrica, uma corrente de energia que passa para o nosso corpo, onde ela vai receber uma ordem, um comando e vai ser executado. Então, é isso que vai acontecer. Então, a gente tem, vamos supor, a visão. Então, nós estamos caminhando, de repente tem um buraco na nossa frente. Você vai continuar andando? Não. O que você vai fazer? Vai parar. Se o buraco for muito grande, você vai dar um jeito de desviar, de procurar alguma ferramenta, alguma tábua para pôr em cima daquele buraco para você conseguir. Se o buraco for pequeno, dá para eu pular. Você vai acabar pulando no buraco, né? Então, essa ação que você teve, o meio ambiente te mandou um estímulo. Você estava caminhando e você parou, porque tinha um obstáculo na sua frente. Como você vai resolver esse problema? Quem vai resolver para você? O sistema nervoso central. Então, ele que vai ter a ideia do que será feito. Primeiramente, qual é a ordem dele? Parar. Então, é um comando para os músculos do seu corpo. Pare. Depois que você parou, você vai executar um novo comando, que seria o quê? A resolução daquele problema. Agora pule. Então, você pega, pula o buraco e continua andando, tá? Então, essa comunicação é feita através de impulsos nervosos e ela vai passando de neurônio para neurônio, tá? Ou seja, dentro de uma corrente, como se fosse um fio, né? O fio da eletricidade, quando você aperta o interruptor, imediatamente a luz já acende. Não é muito rápido? Suponhamos que seja assim no nosso corpo, tá? Então, ligou, né, a nossa visão lá, ligou o interruptor, a gente parou e realizou o comando. Então, teve o quê? Uma transmissão de impulsos nervosos pelo nosso corpo. Graças a essa rede de comunicação, é possível que ocorra o ato reflexo, que é a resposta automática e involuntária do organismo a um determinado estímulo externo. Então, esse estímulo pode ser calor, pode ser um choque elétrico, pode ser uma pressão, uma força, um obstáculo, como eu acabei de citar, tá? E muitos outros.
Esse processo é importante, pois em casos de emergência, permite uma reação muito mais rápida do organismo, a qual não é elaborada nos centros nervosos superiores, como os constituintes do encéfalo. Às vezes, esse ato reflexo, ele não é, como vou se dizer assim, ele não é resolvido pelo encéfalo, ou seja, pelas partes que compõem, né, o nosso encéfalo, o crânio, o cerebelo, o cérebro, o bulbo. Às vezes, esse ato reflexo, ele já é resolvido na nossa medula espinhal, tá? Porque se é uma situação de perigo, é uma causa urgente que deve ser resolvida, então a própria medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central, ela capta essa mensagem e ela responde a esse estímulo, tá? E depois a gente fica sabendo o que está acontecendo. Olha lá, então, o nosso sistema nervoso, um resuminho para vocês, ó, formado por um conjunto de órgãos que a gente vai ver. O encéfalo, a medula espinhal, os nervos e os gânglios, tá? Captam mensagem e estímulos do ambiente, através do que? Dos nossos órgãos dos sentidos, visão, paladar, olfato, tato, audição. Interpreta as mensagens e enviam as respostas. É o comando que o nosso corpo deve fazer. O tecido nervoso ele é formado por neurônios. Os neurônios são as únicas células do nosso corpo que não morrem durante a nossa caminhada, durante a nossa existência. Ah, professora, e se ocorrer do neurônio morrer? Se os neurônios morrem, aquela informação que ele armazenava é perdida, tá? A gente não se lembra, a gente esquece. Se um neurônio morrer na nossa coluna vertebral, por exemplo, a gente perde os movimentos das pernas, dos braços, de algum órgão, tá? Então, os neurônios são fundamentais. Então, eles existem com a gente no nosso organismo desde a nossa formação até o nosso momento da morte, tá? Olha lá, existem 3 tipos de neurônios aí compondo o nosso sistema nervoso: o neurônio sensorial, o motor e o de associação. Os neurônios sensoriais, eles vão agir nos nossos órgãos dos sentidos. Então, nos olhos, nariz, na pele, no ouvido, na boca, no paladar, tá? É onde a gente capta estímulos sensoriais do ambiente. Os nossos neurônios motores, eles vão estimular os órgãos motores. O que é um órgão motor? É aquele que funciona para o movimento do nosso corpo. Então, os músculos do nosso corpo, tá? Os músculos são responsáveis pela realização dos nossos movimentos. Então, quem age ali nessa movimentação muscular? Os neurônios motores. E os neurônios de associação, que são os neurônios que fazem a conexão entre esses 2 tipos, os neurônios sensoriais e os neurônios motores. Por exemplo, a nossa pele captou uma superfície quente. Então, a superfície quente vai danificar o nosso organismo. Então, para que eu retire a mão daquela superfície quente para me proteger, eu tenho aí a presença dos neurônios sensoriais, que sentiu o calor, e dos neurônios motores, que realizou o movimento. E para fazer a ligação entre esses 2 neurônios, eu tenho um neurônio de associação. Tá? Então, esses 3 tipos de neurônios que a gente tem aí formando o tecido do nosso sistema nervoso. Aí na figura ao lado, eu tenho o desenho de um neurônio. É uma célula, bem diferente daquele modelo celular que a gente desenhou nas aulas anteriores, tá? Então, o que eu tenho aqui nessa célula? O corpo celular aqui, ó, como se fosse o citoplasma, o núcleo. Tá vendo? Aqui dentro. Aí, nesse citoplasma, eu tenho o quê? Ramificações, que são chamadas de dendritos.
que é por onde o impulso nervoso vai ser captado, ele vai ser transmitido. Eu tenho aqui o corpo celular, né? Ele é envolvido por uma substância e que vai proteger aqui a transmissão da carga elétrica, tá? Que passa aqui para transmitir o impulso nervoso. E aqui eu tenho o terminal, né? Que é chamado terminal axônico. É o final de um neurônio. Sempre o final de um neurônio, sempre o final de um neurônio, ele está em comunicação com a cabeça, vamos dizer assim, né? Os dendritos do próximo neurônio. Então, é como se eles estivessem todos enfileirados, um atrás do outro. Para quê? Para que o impulso nervoso se propague entre eles, tá? Então, aqui, ó, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E aqui no meio é a sinapse, ou seja, aqui é a transmissão da informação de um neurônio para o outro, tá? Através da sinapse, então, ocorre a propagação do impulso nervoso. E isso é muito rápido, gente, muito rápido mesmo. A estrutura do nosso sistema nervoso, tá? Ele é dividido em dois, sistema nervoso central e o periférico, como eu já havia dito. O central, ele é dividido, ele é composto, né, pelos órgãos do encéfalo, que formam o encéfalo, e os órgãos e a medula espinhal, perdão. O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos cranianos, pelos nervos espinhais e pelos gânglios nervosos, que são espalhados pelo nosso corpo. Dentro do encéfalo, a gente tem, né, as divisões. Então, quando eu falo assim, um cérebro é a mesma coisa que encéfalo? Não. O cérebro é uma parte do encéfalo, é um órgão presente no encéfalo. O encéfalo é a massa que está protegida, que está dentro aqui da nossa caixa craniana, tá? Dentro do crânio. Então, encontra-se o encéfalo. Saindo do encéfalo, eu tenho a medula espinhal protegida pela coluna vertebral. Então, olha lá. O encéfalo, ele está localizado no interior do crânio. Ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo. Cada um realiza uma função diferente. Olha lá, o cérebro, ele é responsável por nossa inteligência, ele é responsável por nossa memória, pela nossa linguagem, pela nossa criatividade e pelas nossas emoções. O cerebelo, ele é responsável pelo movimento do nosso corpo, pelo nosso equilíbrio e pela nossa coordenação motora. E o bulbo, ele vai controlar todas as funções automáticas que existem dentro do nosso organismo, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, tá? A medula espinhal, qual que vai ser a função? Onde ela está localizada? Então, vamos lá. Ela está localizada no interior da coluna vertebral. Ela conduz os impulsos nervosos entre o restante do corpo e o cérebro, entre o bulbo e entre o cerebelo também, tá bom? Então, é mais o cérebro eu coloquei, porque é ele que dá os comandos, né? Assim, é o órgão principal ali que a gente encontra dentro do encéfalo, tá bom, pessoal? O sistema nervoso periférico agora. Ele é formado pelos nervos cranianos, pelos nervos espinhais e pelos gânglios nervosos, tá? Qual é a função desse sistema? Conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo. Então, os nervos são responsáveis por captar os estímulos sensoriais, por responder aos estímulos captados pelos gânglios, tá? E ele está ligados, né, à locomoção de todos os órgãos, né, da locomoção e aos órgãos dos sentidos, tá? O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em somático e autônomo.
O que diferencia um do outro são as ações. Um contém ações que são voluntárias e o outro ações que são involuntárias, tá? O somático, pessoal, ele é responsável por regular as ações voluntárias, ou seja, controlando a musculatura dos braços e das pernas. Então, são ações, são movimentos que a gente faz, que nós sabemos que estamos fazendo. Agora, o autônomo, ele atua na musculatura dos órgãos que não controlamos por vontade própria, ou seja, a gente não precisa pensar, eu não sei que horas o meu pulmão está se enchendo, a hora que ele está esvaziando de ar, eu não sei a hora que eu preciso expandir a caixa torácica para o meu coração se encher ou ao contrário, tá? Então, esses movimentos a gente não comanda. Esses movimentos são involuntários dentro do nosso corpo. E quem é responsável, né, por enviar essas mensagens, por captar isso, é o sistema nervoso periférico autônomo, tá? Bom, e para terminar, a gente tem os reflexos. O ato reflexo, ou apenas o reflexo, é a resposta automática involuntária a um estímulo sensorial. O arco reflexo é, na verdade, uma via nervosa, tá? Que é composto por receptores, neurônios, né? Quimiorreceptores, fotorreceptores e mecanoreceptores, pelos neurônios sensoriais e o neurônio motor e um órgão efetor, tá? Então, esse reflexo nada mais é quando a gente, por exemplo, coloca a mão numa superfície quente e tem que retirar rapidamente. Quando um bicho pica a gente sente dor e tenta, por exemplo, matá-lo, né? Ou se livrar dele. Atos assim de pegar alguma coisa quando alguém joga, né, um objeto em nós, ou de nos defender contra o ataque. Então, esses são reflexos que têm uma resposta automática, tá? Tem um videozinho aqui que eu vou passar para vocês que explica certinho, bem simplesinho, como que isso ocorre. Quando você Viu? Então, esse é o exemplo, né, de um ato reflexo, né, ou simplesmente de um reflexo que acontece. Bom, esse conteúdo está todo lá no livro, né, página 122, terminando lá na página 131, tá? Então, seguindo o roteiro, vocês têm algumas anotações para fazer no caderno. As atividades desse conteúdo eu vou fazer com vocês na terça-feira da semana que vem, tá? Então, a semana que vem ficou para a gente fazer as atividades. Essa semana ficou para vocês organizarem o caderno de acordo com o roteiro, marcarem as informações necessárias e importantes e responder as questões que estão no roteiro. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo através do WhatsApp. Espero que tenham entendido. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.